Glória a Deus. O sacerdote ali fala de uma igreja robusta, fala de uma igreja rica, abastecida, fala de uma igreja gorda, de uma igreja que se enriqueceu, de uma igreja abastada e de uma igreja que se estacionou. Fala de uma igreja gorda, espiritualmente, enriquecida e que estacionou. Samuel fala de uma igreja que ainda ouve a voz de Deus. Oh, glória! Samuel fala de uma igreja obediente à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus disse para Samuel: Samuel, eu vou fazer uma coisa terrível dentro de Israel, porque ali deixou de me honrar para honrar os seus dois filhos, Hófni e Finéias. Meus queridos e amados irmãos, Eli conhecia os preceitos de Deus. Eli conhecia a lei de Moisés, a lei mosaica. O sacerdote Eli conhecia a Torá, mas como pai, ele fracassou na missão de disciplinar, de exortar os seus dois filhos, Hófni e Finéias. Porque todas as vezes que as obreiras colocavam na marmita, ou na panela, ou no caldeirão, as ofertas do Senhor, Hófni e Finéias mandavam os homens, que eram seus ajudantes, colocar dentro da panela, dentro da marmita, dentro do caldeirão, dentro da panela, o garfo de 3 pontas, ou de 3 dentes, e tomar o melhor das ofertas de Deus. E o sacerdote ali sabia disso, irmãos. O sacerdote ali tinha conhecimento dos pecados de Hófni e Finéias. Só que ali não repreendia os seus 2 mancebos, os seus 2 filhos, Hófni e Finéias. Além de Hófni e Finéias roubar no templo de Deus, eles também se prostituíam com as mulheres que serviam no templo de Deus. E eles se prostituíam também com mulheres estrangeiras, com mulheres estranhas, com moabita, com mulheres de outras nações. Pelo que a ira de Deus se acendeu contra Hófni e Finéias. Quando foi pela manhã, o sacerdote ali olhou para o profeta Samuel e disse: o que foi que Deus te revelou, Samuel? O que foi que Deus falou com você em sonho? Samuel não queria contar para o sacerdote ali. Mas ele disse: não me encubra nada. Não me encubra nada, Samuel, do que Deus te falou em sonho. Não me encubra nada, Samuel, do que Deus te revelou em sonho. Aí o profeta Samuel olhou para Eli e falou: Eli, o seguinte é esse. Deus vai fazer uma coisa terrível dentro de Israel. Que todo aquele que veio ouvir falar da coisa terrível que Deus vai fazer dentro de Israel, vai ficar estupefado, vai ficar estarrecido, atemorizado, porque tu deixou de honrar a Deus para honrar os teus 2 filhos, Hófni e Finéias. Queridos e amados irmãos, Deus deixou de falar com Eli e Deus falou com um adolescente de 14 anos de idade por nome Samuel. Samuel era pequeno, é verdade,
não cresceu ainda, não atingiu a maioridade. É verdade. Samuel não era sacerdote ainda. É verdade. Samuel não tinha uma credencial de pastor. E quem diz que Samuel precisava de uma credencial de pastor? Samuel não tinha uma carta de recomendação de obreiro, de presbítero, de evangelista, de pastor. E quem foi que falou que ele precisava de uma carta de recomendação de presbítero, ou de evangelista, ou de pastor? Eli era um homem de largas experiências. Eli era um homem que tinha muita experiência. Mas Eli teve que assistir de perto Deus falar com uma criança e não falar com ele. Escute, por gentileza. Isso para o sacerdote Eli foi como uma facada no coração. Deus falou com o menino que ainda não cresceu, é verdade. Deus falou com a criança e não quis falar com Eli e não falou com Eli. Deus foi buscar um menino de 14 anos de idade. Aleluia! Para ele falar. Isso para Eli foi como uma faca no coração. Ele teve que assistir de perto Deus falar com a criança, porque Deus não falou com ele. Agora lá vai a revelação da palavra. Escute isso aqui, por gentileza. Hófni e Finéias fala de uma igreja adúltera. Fala de uma igreja que buscou o adultério, que buscou a lascívia, que buscou o pecado, que buscou a imoralidade, que buscou a prostituição. Eli fala de uma igreja gorda, abastecida, rica, abastada financeiramente e espiritualmente. Samuel fala de uma igreja que não tem fama, que não tem nome, mas que ouve a voz do Espírito Santo, mas que ouve a voz de Deus e anda no centro da vontade do Senhor Jeová. Lá vai a revelação. Escute, por gentileza. Deus não precisa mais de Hófni e Finéias. Deus não precisa mais de Eli. Deus está atrás de uma igreja por nome Samuel. É você, Samuel de Deus, que Deus vai usar. Oh, glória! É você, Samuel de Deus, que está na posição de Deus, que Deus vai se revelar. É você, Samuel, que Deus vai falar. Deus não precisa mais de Eli. Deus não precisa mais de Hófni e Finéias. Deus está atrás de um povo por nome Samuel. É pequeno, é verdade. Não cresceu, é verdade. Não tem fama, é verdade. Deus está atrás de alguém que tem ouvido a labachura para ouvir a sua voz. Deus está procurando alguém que tem sensibilidade para ouvir a sua voz. Então Deus não precisa mais de Eli, porque Eli não disciplinou seus dois filhos, Hófni e Finéias. Eli não repreendeu, oh glória, Eli não repreendeu Hófni e Finéias. Então Deus não precisa mais de Eli. Deus não precisa de Hófni e Finéias. Deus está atrás de um povo por nome Samuel. Vem comigo, por favor. Agora a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo de número 4, que houve uma peleja entre os filisteus e o povo de Israel. Os filisteus, senhoras e senhores, eram um povo de batalha, eram um povo de guerra. Foi os filisteus que inventou a espada.
Foi os filisteus que inventaram o escudo. Foi os filisteus que inventaram a coraça, a espada, o escudo. Os filisteus eram um povo de guerra, eram um povo experimentado em batalhas. Os filisteus eram um povo de guerra. A Bíblia diz que houve uma peleja entre os israelitas e os filisteus. Só que a Bíblia vai dizer: Deus está virado com Hófni e Finéias. Deus também está virado com o povo de Israel, porque Israel abandonou a Deus e indo adorar outros deuses. E Deus também está virado com o sacerdote ali. A Bíblia diz que no meio da batalha, mais de 30.000 hebreus morreram. No meio da guerra, da peleja, mais de 30.000 israelitas morreram porque pecaram contra Deus. Vem comigo, por favor. Aí a Bíblia vai dizer agora que os filisteus venceram a peleja. Os filisteus venceram a batalha e tomaram a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus. A arca representava legalmente a presença do Senhor Jeová. Onde estava Deus, estava a arca. Onde estava a arca, estava Deus. Quando Deus levantava do trono, a arca flutuava e levantava. Quando Deus agachava, a arca agachava, senhores. Dentro da arca tinha 3 elementos distintos. O melhor separado. O primeiro era a vara de Arão. O segundo era o maná. E o terceiro era as tábuas da lei. O povo de Israel era um povo politeísta. Eles adoravam diversos tipos de deuses. Pela manhã, o povo de Israel acendia uma vela para Deus. Pela noite, eles iam se prostituir e acendiam uma vela para Baal. A palavra Baal quer dizer no hebraico o Senhor do concerto, o Senhor da aliança. Pela manhã, o povo de Israel acendia uma vela para Deus. Pela tarde, o povo de Israel ia se prostituir com Azera. E acendia uma vela para Azera. Pela noite, o povo de Israel acendia uma vela para Jeová. Pela manhã, o povo de Israel acendia uma vela para os balins. Como Deus é santo e como Deus tem ciúme do seu povo, o ciúme que Deus tem do seu povo não é o mesmo ciúme carnal que o marido tem da sua esposa ou que o namorado tem da sua namorada, não. Quando a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 5, que o Espírito que habita em nós tem ciúme, isto quer dizer que Deus tem zelo por nós. Deus zela pelo seu povo. Não é o mesmo ciúme que o homem tem de uma mulher, ou que uma mulher tem de um homem, não. Não é o mesmo ciúme que o namorado tem da namorada, ou a namorada tem do namorado, não. A expressão ciúme na Bíblia, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, em outras palavras está dizendo que ele zela por nós. Ele tem zelo por nós e o Espírito Santo não quer nos perder para o diabo. Vem comigo, por favor. Como Deus é um Deus zeloso, e ele vai arrebatar uma igreja, ele vai arrebatar um povo zeloso de boas obras na construção da arca. Deus deu direção para Moisés, para o povo de Israel colocar dentro da arca a vara de Arão que florescia, o maná e as tábuas da lei. Por que, pastor, as tábuas da lei? Porque as tábuas da lei representam palavra. Tábua da lei na Bíblia quer dizer palavra. As tábuas da lei representam palavra.
Todas as vezes que o povo de Israel, todas as vezes que os hebreus, que o povo de Israel quisesse cometer o pecado de idolatria, quisesse cometer o pecado de idolatria, quisesse adorar outros deuses, eles iam olhar para dentro da arca e ia ver as tábuas da lei, e eles iam dizer: não, não podemos adorar outros deuses. Nós só temos que adorar o grande Deus que fez os céus e a terra para a glória de Deus Pai. Então, senhoras e senhores, dentro da arca tinha 3 elementos separados ao maior distinto. O primeiro era a vara de Arão que florescia. O segundo era o maná. E o terceiro era as tábuas da lei. E a Bíblia vai dizer agora que os filisteus levou a arca de Deus presa. Os filisteus levaram a arca de Deus presa, cativa para a sua terra. A arca representava legalmente a presença do Senhor Jeová. Onde estava Deus, estava a arca. Onde estava a arca, estava Deus. Quando Deus levantava do trono, a arca flutuava e a arca levantava. Quando Deus agachava, a arca agachava, senhores. A arca representava legalmente a glória de Deus entre os israelitas. A arca representava legalmente a presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca representava legalmente a glória de Deus no meio do povo de Israel. Oh glória! Oh glória! Enquanto o povo de Israel estava com a glória de Deus, estava com a presença do Senhor Jeová, eles estavam vencendo as batalhas, as guerras, as pelejas. Quando o povo de Israel perdeu a arca do testemunho, a arca do concerto, a arca da aliança, perderam a glória de Deus, eles perderam as pelejas, eles perderam as batalhas. Escute, por favor. Os filisteus levaram cativo a arca do Senhor. Os filisteus levaram cativo a glória de Deus, a arca de Deus. Os filisteus levaram presa a arca do Senhor. E uma vez que o povo de Israel perdeu a glória de Deus, eles perderam a presença de Deus. Eles perderam a presença do Senhor Jeová. Eles perderam a glória de Deus, porque a arca representava a glória de Deus, a presença de Deus. Vem comigo, por favor. A Bíblia vai dizer agora em 1 Samuel capítulo 4, e o versículo de número 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias, morreram. A Bíblia vai dizer agora, senhoras e senhores, que o sacerdote ali estava sentado na cadeira. Eli estava sentado na cadeira. E um mensageiro veio trazer a notícia para o sacerdote ali. E qual foi a notícia, pastor? A notícia foi o seguinte: Eli estava sentado na cadeira. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Eli podia perder tudo, senhores, menos a glória de Deus, menos a presença de Deus. Eli estava sentado na cadeira. O mensageiro veio dar notícia para Eli que Ofni e Finéias havia morrido na batalha. Eli estava sentado na cadeira. O mensageiro chegou para Eli e falou: Eli, o seguinte é isso.
Morreu mais de 30 mil israelitas ali na peleja. A Bíblia diz que Eli continuou sentado na cadeira, senhores. Eli nada fez, Eli continuou sentado na cadeira. Quando o mensageiro disse para ele que mais de 30 mil homens de Israel morreram na batalha, morreram na guerra, Eli continuou sentado na cadeira. Quando o mensageiro também disse para Eli que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, haviam morrido na peleja, Eli continuou sentado na cadeira e nada fez. Mas quando o mensageiro chegou para o sacerdote Eli, disse: Eli, o seguinte é esse, Eli. Alabacanto comanaragassura baixandarabandacatuicanapia catuicanafachuicanai. Os filisteus levaram a arca de Deus embora, Eli. Os filisteus levaram a arca de Deus cativa, presa, Eli. A arca de Deus foi tomada, Eli. A Bíblia diz que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, senhores. Sabe o que é que eu aprendo com isso, meu irmão? Sabe o que é que eu aprendo com isso, minha irmã? O sacerdote ali não estava nem aí que mais de 30 mil israelitas morreu na batalha. O sacerdote ali não estava nem aí que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na peleja. Eli, ele poderia ficar sem os 30 mil israelitas. Eli, ele poderia ficar sem seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas Eli não poderia ficar sem a presença de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte: labacarabachura bacaia. Eli poderia ficar sem os israelitas, porque mais de 30 mil israelitas morreram. Ele poderia ficar. Eli não estava nem aí. Eli poderia ficar sem aquelas 2 pragas, Ofni e Finéias, também não estava nem aí. Eli só tombou, senhores. Eli só morreu, senhores, quando ele ouviu dizer: a arca de Deus foi levada cativa, Eli. Aleluia. A arca de Deus foi levada presa ali. A Bíblia diz que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque Eli poderia ficar sem tudo. Ele poderia ficar sem o exército de Israel. Eli poderia ficar sem os mais de 30 mil israelitas que morreram. Eli poderia ficar sem os 2 filhos dele, sem os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas Eli não poderia ficar sem a glória de Deus, sem a presença do Senhor, sem a arca de Deus. Meus queridos e amados irmãos, tão desgraçada, tão catastrófica é a vida do crente que não tem mais a glória de Deus. Tão caótica, tão catastrófica é a vida da igreja que não tem mais a arca de Deus. Você pode perder tudo, meu irmão. Você pode perder dinheiro, você pode perder fazenda, você pode perder emprego, você pode perder até mesmo a tua casa, você pode perder até mesmo o teu emprego que você ganha mais de 5 mil reais por mês. Alabachuribicaia, você só não pode perder a glória de Deus. Você só não pode perder a presença do Espírito Santo. Você só não pode perder a arca do testemunho. Você só não pode perder a glória de Deus.
Você pode perder tudo nessa vida, menos o Espírito Santo, menos a glória de Deus. Escuta essa. Você pode perder tudo, menos a arca de Deus. Eu estou pregando para uma geração que já perdeu a arca do Senhor. Eu estou pregando para uma geração que já perdeu a glória de Deus. Eu estou pregando para uma geração que já perdeu a arca da aliança, que já perdeu a arca do Senhor. Eu estou pregando para uma geração de crente cabou. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, que a esposa de Finéias, quando ficou sabendo que a arca de Deus foi tomada e que seu marido e que seu esposo Finéias morreu na peleja, morreu na batalha, a Bíblia diz que lhe sobreveio as dores de parto. Lhe sobreveio as dores de parto, e a Bíblia vai dizer que ela deu à luz a um filho e colocou o nome de Icabô, que significa glória que se foi, glória que não existe mais, glória que acabou, glória que não existe mais. E colocou o nome do seu filho Icabô, que significa glória que não existe mais. Sem glória, glória que se foi. O que quer dizer Icabô, pastor Fabiano Santana? Icabô quer dizer glória que não existe mais. Icabô quer dizer glória que foi embora. Sem glória, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Eu estou pregando para a geração de crente cabô, crente que não tem mais a presença de Deus. Línguas estranhas, não fala mais. Profetizar, não profetiza mais. Orar, não ora mais. Jejuar, não jejua mais. Ler a palavra, ler a Bíblia, não lê mais. Uma geração de crente acabou. Uma geração de crente que só se preocupa com as coisas materiais. Uma geração de crente que só se carnavais, que só se preocupa com as coisas que vão ficar aqui nessa terra. Uma geração de crente materialista, que só se preocupa com ouro, com prata, que só se preocupa com as coisas dessa esfera, mas que não se preocupa mais com a presença de Deus, que não se preocupa mais em ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, não se preocupa mais com o céu, não se preocupa mais com a sua salvação. Uma geração de crente que só se preocupa com as coisas dessa esfera, com as coisas que vão ficar aqui nessa terra, mas não se preocupa mais em ser vaso na mão de Deus, para Deus usar. Não se preocupa mais em levantar de madrugada para orar. Uma geração de crente, labachúria e bicaia, que não ora mais. Como é que decanassura, como é que vai ter vitória se não ora? Uma geração de crente que não evangeliza mais. Uma geração de crente, labracalassuri, como Anácia, que não ora nem 5 minutos para dormir. Como é que Deus vai abençoar? Como é que Deus vai levantar? Essa geração de crente é chamada de crentes Icabô, sem glória, sem presença de Deus. Pastor, como é que eu conheço um crente cabô? Sabe como é que você conhece um crente cabô, meu irmão? Crente cabô é aquele crente que adultera e pede perdão. Adultera hoje, pede perdão. Adultera amanhã, pede perdão. Geração de crente cabô é uma geração de crente